Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aguardando aqui as pessoas entrar na live. Boas-vindas aí, Josivando, Neone, Deus abençoe. Aguardando aqui a entrada de mais pessoas. Se vocês puderem estar compartilhando a live, eu quero estar deixando a leitura de uma palavra aqui e trazendo uma breve explicação. Tá dando para ouvir o áudio aí perfeitamente? Glória a Jesus. Tá dando para ouvir o áudio, o fundo, o instrumental tá alto, tá baixo, como que é? Glória a Jesus. Estamos aqui em 4 pessoas na live. Que Deus abençoe a participação de todos. Sejam muito bem-vindos. Que Deus possa estar abençoando, né, a vida de todos vocês. Quero deixar aqui uma palavra para a nossa reflexão. É sempre bom estarmos meditando nas palavras do Senhor. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, do verso 11 ao 13, diz: palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se formos também, ou seja, se sofremos também com Ele também, com Ele reinaremos. Se negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Então, palavra fiel é essa, que se morremos com Cristo, que se morremos com Ele também viveremos. Mas só que a palavra que eu quero estar aqui compartilhando fica no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, do verso de número 14. No verso de número 14 ao 26, que diz assim a palavra de Deus. Glória a Jesus. O áudio não está baixo da voz não, né? O tema do versículo é a conduta a seguir com aqueles que se afastaram da sã doutrina e da pureza cristã. No verso 14: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras, para nada aproveitam. E são para a perversão dos ouvintes. No verso 15. Glória a Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mas, no verso 16 diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. No verso 17: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Aí no verso 19 diz: e todavia o fundamento de Deus fica firme,
tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, nenhuma grande casa, numa grande casa não há somente vasos de ouro ou de prata, mas também vasos de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. O verso 22. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Verso 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. No verso 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Glória a Deus. Aleluias. Que Deus abençoe aí. Está aí a pastora Nerilda, que Deus abençoe. Seja bem-vinda. Aqui nós lemos o livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, do verso 14 ao 26. É a conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Então Paulo, ele instrui a Timóteo. Ele dá instrução a Timóteo nesta carta, dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveitam senão para a perversão dos ouvintes. Aí no verso 15, Paulo ele diz a Timóteo: olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então no verso 15 aqui, Paulo está dizendo para Timóteo: ó, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então essa parte, essa palavra procura, é você procurar por aquilo que você perdeu ou deixou em algum lugar e esqueceu onde estava. Um exemplo: eu estou aqui estudando e eu preciso de uma caneta. O que eu vou fazer? Eu vou procurar. Eu vou procurar até encontrar a caneta, porque o meu foco é a caneta. Às vezes você vai andando na rua e perde a chave da casa. E você chega na porta da casa, cadê a chave? Então você tem que voltar todo o percurso para procurar a chave, porque senão você vai ficar por lado de fora. Então o seu objetivo, o seu foco ali na procura é pela chave. Então o foco ali é a chave. Então aqui Paulo está dizendo para Timóteo: olha, procura, Timóteo. Procura. Procura até encontrar. Procura até chegar ao ponto específico. E que ponto é esse? Em se apresentar a Deus aprovado. Então procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado por quem? Por Deus. Então procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro. Obreiro fala de um trabalhador. Aquela pessoa que foi convocada, que foi levantada ou chamada para fazer a obra. Obreiro fala de trabalhador, aquele que trabalha. Aquele que trabalha em algo. Aquele que faz a obra. Obreiro, ele faz a obra do Senhor. Então está dizendo: procura apresentar-te a Deus
como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, que na vida dele não há escândalo, é uma pessoa irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Aquela pessoa que não precisa ser repreendida, ela mesmo se auto-repreende, ela mesmo se examina, como diz a Bíblia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, quando o Paulo está dizendo aqui, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, ou seja, aquele que não causa escândalo, aquele que não causa vergonha. A Bíblia diz que é lícito que haja escândalo, mas ai daquele por que o escândalo vem. Porque quando nós, como cristãos, causamos escândalo, estamos escandalizando o nome de Cristo e a palavra de Deus. E nós vamos ser réu do juízo por isso. E a Bíblia diz, ai daquele por quem o escândalo vem. É lícito, é mister, ou seja, com certeza vai ter escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então, Paulo, ele está dizendo aqui para Timóteo, olha Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar. Então um obreiro que tem conduta, um obreiro que tem disciplina, que é equilibrado, que ele tem equilíbrio emocional e também tem sabedoria em se portar, né? Não é uma pessoa que se porta de qualquer maneira, que se apresenta de qualquer maneira, que chega de qualquer jeito nas pessoas para falar de Jesus. Então Paulo está dizendo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar. E ele ainda diz mais, que maneje bem a palavra da verdade. Todo mundo sabe que manejo é você ter ali a habilidade de manejar algo. Você tem a habilidade ali de manejar uma espada. Manejo fala habilidade de conduzir, ou seja, de utilizar, manusear alguma coisa. Então, o manejo é a facilidade de dispor, é a sabedoria, ou seja, a sabedoria e a facilidade de expressar a palavra de Deus com veemência, com sabedoria, com clareza, para que as pessoas que te ouvir, elas possam chegar ao pleno conhecimento, ou seja, também a entender aquilo que você quer transmitir, a eles. Então Paulo está dizendo aqui, procura apresentar-te a Deus. Quantas pessoas são levantados como obreiros, mas eles se acomodam, pensa que não precisa estudar, pensa que não precisa se alinhar, que não precisa ter conduta, ter postura, adquirir mais conhecimento, tanto oratória quanto homilética ou hermenêutica, e estudar, se aprofundar. Para quê? Para se apresentar a Deus como obreiro aprovado e que maneje bem a palavra da verdade. Porque quando você é levantado como um obreiro na casa do Senhor, você está lidando com almas eternas. Quando você assume uma responsabilidade de uma gerência, de um posto de gasolina ou de um grande supermercado, você ali está lidando com coisas materiais e com pessoas. Você está lidando com coisas terrenas ali. Você é um gerente de uma grande empresa e está ali gerenciando uma empresa que é algo material, que é algo terreno. Mas quando você assume uma liderança ou um cargo de um obreiro, você está lidando com almas eternas. Então a responsabilidade nossa como cristão, como obreiros, como pregador da palavra de Deus, é muito maior do que assumir a responsabilidade como que eu posso dizer? Assumir a responsabilidade de uma direção de uma grande empresa. Então, quando você está ali naquela grande empresa, tem uma responsabilidade, é cobrança, é um peso, mas só que ali você está lidando com algo terreno. Mas quando você assume uma liderança ou um cargo de obreiro, presbítero, auxiliar, você está lidando com algo, com almas eternas. Quando você louva ali, você está louvando para Deus, mas aquele louvor está edificando vidas. Quando você assume um microfone ali para falar de Jesus,
Você vai estar falando de Jesus. Você está lidando com almas eternas. Então, qualquer palavra ali mal falada, maldita, mal pensada, vai trazer o quê? Transtornos, vai trazer escândalo, vai trazer algum desconforto, vai trazer contenda, vai trazer dissensão, vai trazer confusão na mente daquelas pessoas. Às vezes está ali uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que a primeira vez vai na igreja evangélica, uma pessoa que a primeira vez vai na igreja, aí eu subo no altar ali e começo a falar coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Começo a contar história, começo a contar, como muitos fazem, contar a derrota, contar os problemas que aconteceu no seu dia a dia. Igreja não é lugar disso. Ali você quer expressar a sua indignação, alguma coisa, vai para o joelho, fala com Deus, fala: Deus, olha, foi isso. Deus, Ele vai fazer a obra na tua vida, mas não vai ter edificação nenhuma, pelo contrário, vai ter confusão. Se eu pegar o microfone diante da igreja lotada, todo mundo está ali cheio de problema, todo mundo está ali com a cabeça cheio de alguma coisa, todo mundo veio ali para, como diz a palavra do Senhor: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos ali querem alívio, querem ser aliviados dos problemas que eles têm. Aí eu venho, assumo o microfone e começo a derramar os meus problemas em cima daquelas pessoas. Isto não edifica, isso é escândalo, isso causa vergonha, isso não é bom, não é bom. Por isso que Paulo diz a Timóteo: procura, Timóteo. O que é procurar? É você ter essa noção de procurar. Será se eu devo falar isso mesmo? Será se eu devo falar dessa forma? Será se eu devo me vestir dessa forma na casa de Deus? Então procura apresentar-te a Deus, como diz o livro de Romanos capítulo 12, apresenteis o vosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, procura apresentar-te a Deus. Romanos 12, primeiro diz: portanto agora nenhuma, ou seja, procura apresentar-te a Deus, apresentei-vos o vosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, Paulo está dizendo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus, se colocar na presença de Deus. Procura estar na presença de Deus, aprovado. Aprovado. O que é estar na presença de Deus aprovado? Você chega na casa de Deus, na presença de Deus, se ajoelha, se humilha, confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados. Deus, eu pequei por palavras, por pensamentos e por obra. Faz ali um pacto com Deus, conversa com Deus, e quando você vê que você está ali aprovado por Deus, que Deus falou: agora você pode ir, agora você vai, você já confessou, já te perdoei, aí você vai e faz a vontade de Deus, canta, prega, louva e apresenta ali diante de Deus, aprovado. Aprovado por quem? Pelo pastor, pela igreja? Não, por Deus, para que Deus possa te usar, para que Deus possa fazer a obra sobre a tua vida e na tua vida e pela tua vida. Então, e está dizendo mais: e que maneje bem a palavra da verdade. Quando está dizendo aqui procura aprender mais a palavra, procura adquirir mais conhecimento, procura estudar mais, procura se aprofundar mais, procura, ora, busca, pede Deus dons, o dom da revelação da palavra, da ciência da palavra, do discernimento da palavra, da revelação da palavra, da interpretação da palavra. Então está dizendo procura o que? É buscar, é procurar, pedir e dai-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á, pedi e dai-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscarei e encontrareis. Então você está procurando o quê? Procurando apresentar-te a Deus aprovado. Deus, eu quero estar aprovado na tua presença. Deus, eu quero estar de acordo com a tua vontade. Deus, eu quero que o Senhor venha fazer a tua obra em minha vida. Tu és o oleiro, eu sou o vaso, transforma-me conforme a tua vontade, faz o teu querer, e aquilo que não for da tua vontade, tira, arranca. É assim que você se apresenta a Deus aprovado. E ele diz mais: que maneje bem a palavra da verdade. E no verso 16, Paulo ele diz a Timóteo: olha, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Evita os falatórios profanos,
porque produzirão a maior impiedade. E no verso 17, e a palavra, agora vamos para o verso 19. Verso 19 diz: e todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, Deus, ele conhece os que são seus. Deus, ele conhece cada um que realmente tem um comprometimento sincero com ele, que tem um sentimento verdadeiro com ele. Aqueles que guardam, aqueles que obedecem, aqueles que são fiéis, Deus conhece. Você não viu o que Deus falou para o diabo? Falou, não viu lá, meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus? Então o próprio Deus deu testemunho de Jó para o diabo, porque Deus conhecia a vida de Jó. Deus conhecia que ele era um homem íntegro. Então o próprio Deus deu testemunho dele, dizendo ele é um homem íntegro, que se desvia do mal. Agora imagina o que Deus tem falado de você, o que Deus tem falado de mim. Já parou para imaginar qual é a visão de Deus para conosco? O que Deus olha para mim e fala: meu filho é fiel, meu filho guarda a palavra, minha filha é obediente, é de oração, tira tempo para orar, tira tempo para ler a Bíblia. Ou ele vai falar que não, ele quase não ora. Meu filho está ali só pela graça, minha filha está ali só pela graça, é minha mão que sustenta. Se não fosse eu ali de estar tendo paciência, já tinha saído, já tinha distanciado. Mas Deus falou para Jó, viu lá meu servo, falou para o diabo, viu lá meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, fiel, se desvia do mal. Então, ele diz aqui: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo se aparta da iniquidade. E no verso 20: ora, numa casa não há somente vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Então, quando ele está dizendo aqui, numa casa, vamos imaginar que está falando da igreja. Vamos supor que está falando da igreja. Então, neste ambiente, há vasos. Não há somente vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro. Então está dizendo, uns para a honra e outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Então, numa casa não há somente vaso de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Então, Deus, ele chamou todos nós. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a pessoa que obedece a palavra de Deus é pela vontade de Deus, e a pessoa que também não obedece também é pela vontade de Deus. Então, nada acontece sem a permissão de Deus. E aqui diz mais: de sorte que, se alguém se purifica dessas coisas, da iniquidade, do pecado, da mentira, do engano, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então diz mais aqui do verso 22: e foge também, falando para Timóteo. Timóteo era jovem, ele falou: foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça e a fé, a caridade e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Então Paulo está dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, foge do desejo da mocidade e segue a justiça, segue a fé, a caridade e a paz, com os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. E no verso 23 diz: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzirão maior impiedade. E o verso 24, do capítulo de número 2 do livro de 2 Timóteo: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e pronto para ensinar
e sofredor. E aqui no verso 25 diz: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, aqui diz a palavra do Senhor: foge do desejo da mocidade, mas segue a justiça, segue a fé, segue a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Aleluias. Então que Deus, Ele possa estar abençoando a sua vida, Não quero prolongar essa live, porque o meu objetivo foi de abrir aqui rapidamente, somente para dar uma leitura e uma breve explicada, e eu espero que você possa ter entendido, alguma coisa. E se você compreendeu, deixe nos comentários. Eu convido você a estar se inscrevendo no meu canal do YouTube, Eronilson Bonfim. Você também está me seguindo no Instagram, também o mesmo nome, Eronilson Bonfim. E deixe os seus comentários, dúvidas, perguntas, e estaremos juntos aprendendo da palavra de Deus, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Então que Deus abençoe a todos aí, fique todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a palavra de Deus seja guardada no teu coração e ela possa frutificar. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus.